Bom, boa tarde para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa noite, boa madrugada aos que estão aí impactados pela pandemia, às vezes com dificuldade de dormir e que vão acompanhar isso em outro momento. Eu sou Luciano Sattler, membro do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, nessa nossa conversa, a professora Fátima Gavioli, que é secretária de Estado de Educação de Goiás. Muito obrigado, professora Fátima, pela sua presença. Sou eu que agradeço, Luciana. É um prazer estar com você e com todos vocês que estão nos assistindo aqui nesse nosso bate-papo sobre educação à distância. Acho que nunca foi tão pertinente e tão bem-vindo esse tema da educação híbrida, da educação remota, da educação à distância, e precisou uma pandemia para quebrar o paradigma que existia entre o estudante que fazia a educação híbrida e o estudante que fazia a educação presencial. Então, acredito que a nossa conversa vai ser muito boa e muito importante. Perfeito. É isso mesmo. Eu vou pedir aqui a ajuda da Alessandra, que nós sempre iniciamos com uma brevíssima apresentação, só para a gente mostrar o conceito que nós estamos trabalhando na ABED para o ensino híbrido, né? Então, nosso simpósio ABED de ensino híbrido na educação básica, nós temos privilegiado gestores, sejam secretários municipais ou estaduais, né, a Undime, a Concede, porque, como todos sabem, a maior parte do nosso alunado está aí na educação básica, né? E na educação pública. Primeiramente, nós, lógico, divulgar a nossa ABED, nós temos aí quase 30 anos de pesquisas, publicações, encontros, congressos, seminários sobre educação à distância. Essa apresentação estará disponível para vocês no nosso site, no meu LinkedIn. Se você clicar nessa capa desses livros, você vai direto a eles, vai receber esses livros gratuitamente para poder estudar. Inclusive, um deles foi prêmio Jabuti, quando foi lançado. Entre no nosso site, entre na nossa mediateca, nós temos muito material disponível gratuitamente. Somos uma entidade científica com o único interesse de colaborar com a qualidade da educação brasileira. Nós temos hoje no ensino híbrido, como vocês sabem, uma disputa semântica, né? Como o professor José Pacheco sempre me lembra, a linguagem produz cultura, então ensino híbrido talvez não seja o melhor nome, porque ele aponta um paradigma de ensino, instrução, sendo que nós temos que mudar para um paradigma de aprendizagem e protagonismo. Então, ensino híbrido é uma tradução ruim do chamado blended learning, né? Aprendizagem misturada, se fosse literal, do inglês. Nós vamos ter que pensar numa outra terminologia, talvez, porque senão corre o risco de ficar no paliativo de um velho modelo. Além disso, há muita crítica sobre o híbrido, porque no mundo do agronegócio, por exemplo, da agricultura, as sementes que são compradas híbridas, elas geralmente geram plantas que não são capazes de gerar outras sementes. Então, tem uma crítica também ao nome híbrido, né? Esse é um nome que nós vamos ter que pensar aí juntos para um futuro próximo. O conceito que nós trabalhamos de ensino híbrido é um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdos, interações e mediações online. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas, e parte das atividades é realizada sincronamente na escola, espaço sob a supervisão de um professor. Brevemente, só essa introdução para nós entendermos o que nós estamos falando de ensino híbrido. E eu queria começar, professora Fátima, que você pudesse nos falar um pouco sobre a sua formação acadêmica e a sua carreira profissional. Eu vejo que você tem uma larga experiência no campo da gestão pública. Fala um pouco sobre você para a gente começar. Então, professor Luciano, a minha carreira profissional, ela começa com um concurso para professora no estado de Rondônia.
eu sou professora efetiva lá do estado de Rondônia. Eu vou trabalhar num distrito. Nesse distrito, a gente tem muita criança que está estudando e os pais não são alfabetizados. Como eu precisava permanecer no distrito do período vespertino para o noturno. Então, não era um lugar que você conseguia ir dar suas aulas e voltar para casa, por exemplo, para fazer um lanche da tarde. Então, você tinha que ir e ficar. Como eu tinha que ir e ficar, eu aproveitei esse horário que ficava intermediário entre a saída das crianças do período vespertino e a entrada das crianças no horário noturno, e comecei a me oferecer para alfabetizar os pais das crianças que tivessem interesse. Então, era um programa de 1 hora, voluntário, né, onde eu levava as próprias cartilhas, que a gente chama de cartilhas naquela época ali, e aí esse material eu trabalhava com esses pais. Isso se espalhou, e quando eu tinha 5 anos de concurso, apenas 5 anos que eu tinha tomado posse do concurso, um governador se elegeu, e quando foram definir a coordenação regional de Cacoal, que é a cidade que eu moro, eles levaram vários nomes para esse governador, e ele disse assim: eu gostaria que a coordenação de Cacoal ficasse com aquela professora daquele distrito onde eu passei, em tal lugar, assim, assim, e que ela, no intervalo, alfabetiza os pais das crianças, para os pais das crianças poderem ajudar as crianças. Então, aí eles me localizam, eu assumo a coordenação. Foi um massacre, porque eu era muito nova, eu era do último concurso. Então, você imagina, a educação, ela tem esse lado de dizer assim: você é muito novo, você não pode ainda falar com pessoas que têm 20 anos na educação, porque você ainda não sabe. E, realmente, a parte de gestão pública eu sabia bem menos do que quem estava lá já há tantos anos. E aí eu entro para a coordenação com esse desafio de conquistar, liderar, trabalhar, e começo a trabalhar com descentralização de recursos. Eu pego uma secretária que também era da minha cidade, a secretária estadual, então isso ajudou muito, embora ela fosse uma mulher muito determinada, muito firme, muito rigorosa, também hoje eu compreendo que era extremamente necessário para eu me transformar na pessoa que eu sou hoje em relação à gestão escolar. E aí eu fico os 4 anos do governo como coordenadora regional de educação de Cacoal, saio, vou para uma escola chamada Aurélio Buarque, trabalho como professora de português, trabalho como professora de AEE no contraturno, e começo novamente a trabalhar Libras com as crianças surdas naquela comunidade. Passado 8 anos, eu recebo um novo convite para assumir a coordenação regional. Agora eu já não era debutante mais, eu já tinha um tempozinho de educação. Eu assumo, a minha cidade é uma cidade de 85 mil habitantes, então ser coordenador nessa cidade, ele te dá uma representatividade bacana na educação de Rondônia. Aí eu assumo como coordenadora, e aí eu me desafio ao extremo e começo a dizer assim: a nossa regional vai ter que bater todas as metas, vai ter que ter o melhor IDEB, vai ter que isso, e a gente envolve os gestores e assim, sabe, o mais importante é que os outros coordenadores, eles vinham na minha cidade, conversavam comigo, perguntavam como que eu estava fazendo para poder fazer na cidade deles, mas não havia rivalidade entre nós, sabe? Nós lidávamos bem com essa coisa da... A professora Fátima gosta mesmo de escola, às vezes eu postava sábado de manhã, atendendo na coordenadoria. Aí as minhas amigas falavam assim: agora eu estou tendo que trabalhar aos sábados, porque a senhora está trabalhando aos sábados. Mas eu não era coisa... Elas não ficavam chateadas. E aí eu fiquei 4 anos na coordenadoria, realmente a gente despontou no estado, e aí o governador que se elege faz um convite para eu assumir a Secretaria de Estado da Educação. Então, aí a professora do distrito vai para a Secretaria de Estado da Educação e eles começam a dizer assim: mas como? Como assim? O que é secretária de Educação? Que ela... Aí a manchete do jornal lá de Rondônia saiu com uma foto minha, com a cara bem feia, que eles escolhem umas fotos da gente com a cara torta, bem feia, né? E saiu assim: de empregada doméstica a secretária de Educação. E eles queriam assim, eles entendiam que aquilo ali seria para denegrir, né, a imagem do futuro secretário. Só que foi o contrário, sabe? Aquela matéria, ela voou nas redes sociais,
E aí comecei a receber mensagem como Marcos Magalhães, do ICE, Davi Sayeg da Natura, Mozart, do Instituto Ayrton Senna, o Ricardo Henriques, do Unibanco. Eu comecei a receber mensagens de pessoas que diziam: é verdade, você era empregada doméstica? Sim, sim, durante 13 anos. E fiz faculdade, tudo ainda como doméstica. Ele falou: nossa, que coisa bacana, que coisa bonita. E aí eu assumo a secretaria, descentralizo os recursos, passo a cuidar mais descentralizo para os conselhos escolares, crio uma força muito grande no acompanhamento da prestação de contas das escolas e passo a cuidar muito mais da parte pedagógica. Eu sou um secretário, Luciano, que anda nas escolas, que vai nas escolas. Você não tem noção do que eu estou passando com a pandemia, porque eu estou presa, né? Eu não estou podendo mais. De vez em quando eu dou uma fugidinha. Aí, assim, eu não estou podendo fazer minhas andanças como eu gosto. E aí eu fico na secretaria, graças a Deus, no governo Confúcio Moura, deu tudo certo, terminamos, ele foi reeleito com 76% de aprovação, e eu saio da secretaria e volto para a escola. Eu me lembro que o dia que eu saí da secretaria, na escola que eu dava aula, os professores ficaram assim: ela vem hoje. Porque, na verdade, eu fui exonerada da secretaria porque vinha uma eleição muito forte, onde os deputados da Assembleia Legislativa queriam a SEDUC para poder compor, entendeu? Porque tem isso nos cargos, né? E aí eles me chamaram, conversaram, falei: não, tá tudo tranquilo, estou indo para casa. Aí voltei para casa, aí os professores da escola ficaram assim: vocês acham que ela vem hoje? Eu falei: ah, vem hoje. Não, eu acho que ela não vem, ela vai sair de licença. Aí eu cheguei, ganhei a aposta, tinha uma aposta lá, e eu me apresentei na Escola Graciliano Ramos como professora, quando comecei a dar minhas aulas e tal, e nesse momento, Rondônia está em campanha, Goiás está em campanha, Minas e todo mundo para eleger seus governadores. Eu recebo uma mensagem da Fundação Lema dizendo que o Estado do Paraná, o Estado de Minas, o Rio Grande do Sul e Goiás escolheriam por currículo os seus secretários. E aí a Fundação achava que eu deveria me inscrever. Falei assim: não tem muita chance não, Rondônia, olha onde eu estou, né? Não, mas acho que você tem que se inscrever. Aí eu faço a inscrição. No estado do Paraná, na metade do processo, o Ratinho optou pelo Renato, que é um brilhante, fantástico, um secretário maravilhoso. Então, encerrou o processo. E eu segui com Minas e Rio Grande do Sul. Ao final, fui entrevistada pelo Zema, fiquei bastante impressionada com a capacidade técnica dele, com a falência que o estado estava sofrendo, financeira. Me senti desafiada a querer fazer alguma coisa lá em Minas. Também fui entrevistada pela assessoria do Eduardo Leite, e na hora que eu tinha que aguardar um retorno sobre qual dessas duas secretarias eu iria comandar, eu recebo uma mensagem de WhatsApp de um senhor, com um cabelão assim, um topete bem engraçado, dizendo assim: olá, eu sou Ronaldo Caiado, estou governador eleito em Goiás e soube do seu currículo, eu gostaria de te convidar para fazer um trabalho comigo na SEDUC de Goiás. Eu nunca tinha ouvido falar e nem conhecia, ao contrário dos outros dois governadores que eu já estava pesquisando. Eu disse: olha, eu não consigo ir para Goiás, eu vou para Minas. Ele falou: por quê? Porque Minas é um desafio só, eu estou disposta. E eu não vou para Goiás. Goiás, em primeiro lugar, me deve. Qualquer erro que eu cometer, eu acabo com o meu currículo. Aí ele falou: Fátima, mas eu não estou me importando tanto com o IDEB. Eu me importo mais com o crescimento da proficiência, Fátima. Nós somos 4,3. Se a gente chegar em 4,7 e nós não formos o primeiro, eu vou ficar muito satisfeito. Pô, esse governador é diferente, esse cara é diferente. E aí eu fiz as contas, o quanto que Goiás estava mais perto de Rondônia, tinha um voo direto, hoje não tem mais, mas naquela época tinha. E aí eu fiz a opção por aqui, Luciano. E aí então eu estou em Goiás, já tem quase 2 anos que eu estou aqui, eu enfrentei uma barra também, um preconceito assim, exagerado, meu apelidinho era Forasteira, né? Ainda é, a Forasteira. Eu me lembro de uma postagem de uma professora que ela falava assim: governador, Ronaldo Caiado, como que o senhor traz uma mulher de Rondônia com tantos talentos em Goiás? E isso é difícil de entender também, Luciano, que realmente Goiás é um celeiro cultural, é um negócio fantástico, isso aqui é um tesouro só. Aí, assim, como é que o senhor pegou uma secretária lá de Rondônia, uma mulher de Rondônia? Aí a pessoa questionando ele nas redes sociais, aí ele responde assim:
vocês deveriam conhecê-la. Vocês deveriam conhecê-la. Não julguem essa mulher sem conhecer. Ela respira educação, transpira e respira educação. Aí uma postou embaixo assim, calma, fulana, poderia ser pior, ela é de Rondônia e poderia ser do Acre. Olha para você ver exatamente o grau de preconceito, ele não está só relacionado à cor de pele, classe social, está relacionado até à região do país que você vive, sabe? E Rondônia é um tesouro, né? Rondônia é lindo, Rondônia é, assim, é floresta, é rios, é tudo que vocês imaginarem de bom. E lá em Rondônia é assim de goiano. Então, nós temos os goianos lá em Rondônia como uma pérola preciosa. Aí eu pensei, eu não posso desistir, eu vou ter que enfrentar esse negócio. Aí eu vim para cá, a minha família continua no estado de Rondônia, eu só trabalho. Eu tenho um problema com vida social, não gosto de sair, então não gosto. Você quer que eu comece a passar mal, me chama para jantar hoje à noite. Eu começo a passar mal agora, porque eu sei que vou sabe? Eu vou me sufocando. Eu sempre chamava para trabalhar, eu fico de boa. Aí eu fiz uma rede de relacionamentos com as minhas 40 coordenadoras regionais. Hoje eu já tenho mensagens de apoio de professores. Luciano, a gente enfrentou no primeiro ano uma crise financeira tremenda, com salário atrasado, etc. e tal. E agora, a pandemia. Então, assim, pelo amor de Deus, tem vezes que eu estou lá na igreja e falo o que o Senhor quer de mim, né? Porque, assim, quanta dificuldade, mas Deus tem sustentado, e sustentou tanto que, graças ao trabalho continuado, a um trabalho de tantos anos, Goiás permaneceu no primeiro lugar do IDEB e cresceu na proficiência, cresceu na régua como o governador queria. Então, essa é um pouco, eu fiz doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul, sou doutora em neuropsicologia e sou mestre em educação especial pela Universidade do Mato Grosso do Sul. Eu fiz letras, fiz direito, fiz pedagogia, eu adoro estudar. E ultimamente eu estou tão cansada que eu tenho preferido assistir séries, mas eu preciso desligar o Netflix e voltar a ler, porque está ficando até chato já, tá? Eu já podia parar o nosso programa aqui, porque só essa introdução já é um exemplo de vida, né? Você está falando um pouco de igreja e essa questão da educação. Eu tenho uma convicção de que quem está na educação, independente da fé que exerça ou não, para fazer bem feito tem que ter uma vocação e fica claro que você tem uma vocação. E a gente vê aqui o estado de Goiás agora, a única unidade da federação a bater a meta individual estipulada para 2019 no IDEB. Exatamente. 4,8, né, superior ao registrado nacionalmente, 4. Eu queria que você contasse um pouco, eu já vi algumas entrevistas suas, você falando que é muito importante a continuidade das políticas públicas, mas eu queria que você narrasse um pouco como é que foi a sua chegada aí na questão de currículo, infraestrutura, quais foram as principais mudanças que você considera que colaboraram para alcançar esse resultado? Então, o estado de Goiás é muito organizado nessa questão curricular. O currículo do ensino fundamental, quando eu cheguei, ele estava aprovado, ele já estava todo prontinho. O do ensino médio já estava começando o preparo para enviá-lo para o Conselho Estadual de Educação. A equipe é muito alinhada. Realmente, eu não cheguei aqui e falei, vou acabar com toda a estrutura de matriz e pedagógica e etc e tal. Não, eu trabalhei naquilo que eu entendia que precisava ser feito para organizar. Por quê? A nossa folha de pagamento, ela estava, Luciano, em 92%. Eu usava todo o meu Fundeb, que vai na faixa aí de 160 a 170 milhões do meu Fundeb, então eu usava todo o Fundeb e complementava isso com 50, 60 milhões. Então, você imagina, não cobrava nada para investimentos. As escolas em si, paralisadas há muitos anos. Eu inaugurei uma escola junto com o governador agora, mês passado, em Rio Verde. Ela tinha 14 anos que estava em construção. Então, você imagina, você recebe um mapa do seu estado, do estado que você vai dirigir, e lá está dizendo assim, você tem 42 escolas paralisadas por falta de pagamento e conclusão de obras. Aí você diz, tá, o que mais? O seu transporte escolar está atrasado, tem 6 meses. A sua merenda escolar está atrasada, tem 4 meses. Então, você fala, meu Deus do céu, eu tenho muitos problemas financeiros. Eu cheguei para organizar a casa do ponto de vista financeiro também. A parte pedagógica,
A nossa equipe de superintendentes, ensino fundamental, ensino médio de tempo integral, ensino médio regular, a superintendência voltada para as escolas militares, a inclusão, a formação de professores, essas superintendências são pessoas da rede, em sua grande maioria, com muita experiência, que já vem aí trabalhando há muito tempo na construção dessa proposta pedagógica. Eu não sou boba, não. E eu acho que o secretário que não faz o que eu fiz, esse sim, a gente tem que ensinar para ele o seguinte: quando você assume uma secretaria, aquilo que está funcionando, aquilo que é bom, aquilo que está no projeto, que você sabe que tem condição financeira de executar, você tem que tocar, você tem que manter, para você crescer. Você não pode tentar assumir uma secretaria e apagar todos os secretários que passaram por ela, porque você vai perder energia, vai gastar energia com uma coisa que não tem necessidade nenhuma. Deixa, cada um tem seu momento. E eu falo assim, Luciano, quando um secretário assume, ele vem e faz o seu melhor. Aí ele vai, aí vem o outro, ele dá o seu melhor, ele vai. Cada um que vem dá o seu melhor. E ninguém quer assumir a Secretaria de Educação, você vai acabar com a educação desse Estado, pelo amor de Deus. Agora, eu tinha ajustes gravíssimos, por exemplo, junção de turmas. Eu tenho um estudo da rede de Goiás que me diz o seguinte: eu tenho hoje, no estado de Goiás, 25% de escolas com com turmas ociosas. Então, eu juntei as turmas. Onde eu pude, eu juntei as turmas. Tem 2 segundos anos com 12 alunos cada um. Juntei. Aí, agora, vamos juntar as escolas. Eu tinha escolas que uma estava de frente para a outra. As duas ofertando o mesmo nível de ensino. Sabe? Então, assim, essa aqui oferta fundamental 6º ao 9º, aquela ali oferta médio noturno, e ninguém queria abrir mão disso. Eu me lembro de uma guerra que aconteceu uma vez, que nesse início tumultuado, uma equipe saiu de quilômetros e quilômetros de distância e falou assim: a senhora vai fechar a nossa escola. Eu falei: não, eu não vou fechar a sua escola vai continuar lá, só que ela vai passar para o município. Ao invés do município entrar numa dívida de 4 milhões para construir um centro educacional e atender as crianças, ele vai pegar esse prédio nosso que está ocioso, lá praticamente ocioso, e eu vou passar para o prefeito, e vocês ficarão todos na escola estadual. Aí eu disse: não, mas a senhora não pode fazer isso, porque isso significa exoneração de contratos e tal, e Goiás tem muito contrato, que não são os efetivos. Aí eu perguntei, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão a quantos quilômetros uma da outra? Porque o raio que a gente trabalha no reordenamento é 2 quilômetros. Se passar 2 quilômetros de 100 metros, eu não vou reordenar mais aquela escola. Aí ele respondeu assim: não, nós somos muro com muro, sabe? Então, assim, eram escolas ofertando as mesmas coisas com muro com muro. Está na cara que nesse momento aí ninguém está pensando no Estado. Aí você recebia, por exemplo, o vereador, você recebia o prefeito, ele vinha: olha, Fátima, mas são contratos que vão me ajudar na eleição, não dá para trabalhar assim, eu tenho que diminuir essa folha. Então, esse trabalho foi duro, esse trabalho foi muito dolorido. Eu descobri que eu trabalhava num prédio, um prédio alugado, que entre o serviço de segurança, a energia, o aluguel do prédio, ele me custava 700 mil por mês. E chovia dentro, o prédio acabado, um prédio feio, um mato cobrindo as árvores, tudo. Aí eu falei: gente, eu tenho que sair daqui, eu não posso pagar 700 mil por mês de aluguel. Aí eu comecei a buscar um espaço. Um dia eu entrei numa escola e falei: gente, que lugar lindo. Essa escola é tradicional, essa escola já formou ministra, já fez isso, já fez aquilo, tarará. Hoje ela é uma escola de tempo integral. Eu falei: ela tem capacidade para quantos alunos? 1.500. E quantos alunos ela tem? 180. Eu falei: 180, 1.500. Falei para eles: me deixem vir para essa escola, deixa eu trazer a SEDUC para cá. E eu não tive acordo, eu não encontrei acordo com os meus colegas de trabalho. Quem fez a proposta final foram os alunos. Só, professora, se a senhora nos levar os 180 para a mesma escola, que é uma escola próxima, que também é integral, então a senhora pode vir, porque realmente a economia que a senhora vai fazer é muito grande. Luciano, você tem que vir aqui para você conhecer o prédio, ele é lindo. A SEDUC não paga mais aluguel. Aquele valor que eu pagava de aluguel, eu juntei
toda aquela economia do ano, levei para o governador e transformei o Vale Alimentação em lei, sabe? Não era mais uma coisa política que dá se quiser, agora está na lei, acabou. Pode mudar governo, mas está lá, o governador ficou muito satisfeito. Então, essas medidas foram impopulares, elas me crucificaram, né, no início. O governador fala que teve horas que ele pensou que não ia conseguir, fala assim, meu Deus do céu, mas será possível que ela vai fazer isso mesmo? E agora ele olha, né, como quem passou por todo o sofrimento que ele passou, e aí eu quero deixar aqui, abrir um parênteses para dizer o seguinte, só fiz o que fiz porque tive respaldo dele, que a pressão em cima dele foi muito forte, mas ele queria fazer. E hoje nós estamos chegando aí, Luciano, a 82% da folha, uma economia de 10% aqui no estado de Goiás de folha é uma coisa gigantesca. Nós estamos conseguindo a folha estar rigorosamente em dia, nós estamos pagando dentro do mês, nós estamos conseguindo pagar os direitos e vantagens atrasados desde 1996. Aquelas pessoas que tinham saldo a receber desde 96, agora todo mês eu coloco lá 3, 4 milhões, o governador autoriza, eu calculo e mando pagar. Então, foi sofrido e vai continuar sendo, porque assim, tem gente que fala assim, Fátima, esse ano não tem reordenamento de rede mais, né? Claro que tem. Eu vou fazer, e daqui os próximos 5 secretários continuarão fazendo reordenamento de rede, porque o IBGE prova por A mais B que as pessoas não estão querendo ter filho, Luciano. Então, eu tenho muitos prédios e 12% a menos por ano de população de crianças nascentes. Então, assim, eu tenho que dar outro destino para os prédios. E, infelizmente, eu não tenho o que fazer, senão ter um exército, né, como eu tenho hoje, de diretores, coordenadores regionais, que vão para cima e falam, olha, explica para a comunidade. As mães iam para a TV, Luciano, faziam matérias, eu me lembro de uma matéria na hora do almoço que o jornalista falava assim, essa criança está andando 800 quilômetros a mais para chegar na nova escola dela, sabe? Gente, o que está acontecendo, né? E hoje não, hoje nós estamos aí, graças a Deus, pedagogicamente, os professores abraçaram durante a pandemia, desde o primeiro dia. Foi incrível isso que aconteceu aqui dentro. Não houve questionamento. É assim, é para atender, professora? Vou atender, sabe? E depois veio a bonança, né? A Receita Federal fez uma doação muito grande de celulares apreendidos pela Receita. A gente escolheu os alunos que não tinham celulares, alguns professores também. Hoje eu estou licitando internet para toda a rede. Eu comprei um satélite para colocar também, para atender a zona rural. Eu estou investindo na educação remota. Eu estou investindo assim como a Amazonas investiu, Rondônia investiu quando eu estive lá. E, às vezes, por causa do corporativismo, as pessoas falam, mas você vai investir no ensino remoto, à distância, você vai deixar de ter professor? Como? Como deixar de ter professor? Atrás de uma máquina tem que ter um homem que consegue trabalhar com essa máquina, decifra o meu, te devoro. E outra, os professores têm que entender uma coisa. Aqui em Goiás, essa semana, o reitor da UEG me disse o seguinte, nenhuma faculdade privada conseguiu abrir curso de licenciatura. Veja isso é sério. Então, Luciano, aquilo que a gente escrevia, aqueles artigos e publicava aí há 10 anos atrás, no Brasil vai viver um colapso em relação ao professor. É verdade, é verdade. Agora, ainda tem gente que tem a missão, o dom, ainda tem gente que quer, ainda tem gente que vê na educação uma forma de transformar o mundo e ele fala, pô, eu sei que no melhor dos mundos eu vou chegar a 4 salários mínimos. Mas é isso aqui mesmo que eu quero ser. Ainda tem gente assim. Então, para estas pessoas, eu preciso ofertar as tecnologias para que elas possam cada vez mais dar uma aula melhor. Agora, não tem essa... tem gente que fala que a gente vai trocar o professor pelo computador. Tá bom, mas quando eu cheguei em Goiás, eu encontrei uma grande quantidade de pessoas com ensino médio, dando aulas para o fundamental e médio. Como que eles faziam? Eles faziam o seletivo, entravam com um contrato, estavam fazendo faculdade, paravam depois que passavam no seletivo.
entendeu? Então, de verdade mesmo, ele só tinha um médico. Aí eu pergunto para você, o que você prefere? Você prefere ter o Luciano Sattler lá dando uma hiper aula de história, aparecendo aqui ao fundo, tudo que a gente está estudando, eu não estou conseguindo ver, porque tem aluno que aprende ouvindo, aprende vendo, aprende tocando e assim vai, né? Então, assim, o que você prefere? Você prefere isso? Ou você prefere ficar com uma pessoa que diz, abre teu livro didático na página 19 e copia até a página 25, e amanhã eu vou passar um questionário? Isso já acabou, esse tempo já passou. Então, é isso. Se você me falar assim, você faria tudo de novo, Fátima? Eu faria, Luciano. Faria tudo de novo. Fátima, vamos lá para o estado bolinha, para você... Eu faço tudo de novo. Eu faria tudo novamente, porque a crucificação que eu passei, ela vai ser lembrada mais ou menos assim. Isso que está acontecendo de bom nesse ano foi aquilo que a Forasteira fez lá em 2019, 2020, etc. e tal. Mas que a gente vai pôr a casa em ordem do ponto de vista financeiro, nós vamos. Lembrando que, pedagogicamente, a Secretaria de Goiás sempre esteve nos trilhos. E você mencionou que, por exemplo, o currículo para o ensino médio já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação? Né, não, ainda não, porque veio a pandemia, houve essa paralisação aí de reuniões, de encontros e etc. Então, assim, a gente não mandou mais para o Conselho, mas ele deve ser enviado ainda até o final do ano para o Conselho Estadual de Educação, para que eles possam fazer as novas sugestões deles. Nós já estamos trabalhando no novo ensino médio, e esse ano de 2021, a nossa superintendente Osvani, ela já inicia com 47 cursos que serão ofertados, cursos técnicos profissionalizantes, dentro dessa nova proposta do 5º itinerário do ensino médio. Então, assim, estão avançando, Luciano, tentando avançar na educação especial, tentando avançar. Aí tem gente, como assim avançando na educação especial? A professora Fátima quer tirar o professor de apoio e tal. Eu falei, eu avisei, eu falei, olha, vocês têm que entender uma coisa, o professor, perante a lei, o professor é o professor que está em sala de aula, Luciano. Aquele que está aqui do lado do aluno, que é uma lei que existe aqui no estado de Goiás, aquele profissional, ele é um suporte, ele é um apoio, mas a responsabilidade pela aprendizagem de uma turma de 35 meninos é do professor titular. Isso aí ninguém pode negar. Ou eu tenho que encaminhar um processo para o Conselho Estadual e dizer que eu quero a birregência em Goiás, né? O que não existe. Uhum. Agora, especialmente no novo ensino médio, com a ampliação da carga horária, a multiplicidade de itinerários formativos, nós da ABED estamos entendendo que a adoção do ensino híbrido vai ser meio que uma obrigatoriedade quase para poder dar conta de toda essa complexidade. Como estão vocês aí se preparando para esse novo momento, além da pandemia, né, que também vai forçar um pouco o ensino híbrido, mas pensando além da pandemia, como vocês estão se planejando? Estruturando já o nosso plano de ação para 2021, diluindo, a nossa proposta vai ser mais ou menos, eu estou te falando mais ou menos, que não está fechado, né, Luciana? E nem vai fechar, nada na educação fecha assim, vai sempre sendo e sofrendo alterações de acordo com a necessidade. Mas, por exemplo, nós iniciamos dia 18 de janeiro, o governador não admite se falar em retomada em 2020, ele não admite falar em retomada. Ele é médico e ele se pauta inteiramente e integralmente na ciência para poder falar em retomada. Então, o que a gente está fazendo? Nós focamos agora, nesse restante de ano, com aulões, com aulas, com Goiás Bem no Enem, para a 3ª série do ensino médio, focamos mesmo, fortemente, mas os nossos alunos encerrarão o 3º ciclo, agora, dia 18 de dezembro, e os professores saem de férias. Dia 18 de janeiro, eles retomam, agora sim, presencial, 18 de janeiro. Esses professores retomando em 18 de janeiro, a nossa intenção a primeira coisa que se vai fazer na chegada deles é o acolhimento. Quero saber, de verdade, eu quero saber o que aconteceu, quem ficou doente, quem perdeu alguém da família, o que aconteceu com esses alunos, isso a gente já está trabalhando com esse diagnóstico. Em seguida do acolhimento, a gente vai fazer a avaliação diagnóstica para entender onde ele parou. E aí sim, nós vamos entrar
com aulas pelo estúdio, seja na TBC, seja no nosso próprio estúdio, nós vamos entrar com o conteúdo que não foi possível de ser alcançado em 2020, sendo diluído dentro de 2021 de forma híbrida. E aí sim, a gente fala 2021, nada, 2021, 2022, 2020, não vai mais ser do jeito que era. Nada vai ser mais do jeito que era, né? A musiquinha, né? Nada do que foi será. Por quê? Porque não dá mais para pensar numa organização curricular completa, onde o aluno consiga ter acesso àquilo que ele deveria ter acesso, sem imaginar que não usar as tecnologias vai nos proporcionar isso. Não tem como. Então, depois dessa diagnóstica, aí nós vamos receber o resultado dela e já vamos iniciar com essas oportunidades da criança assistir a aula no tempo presencial normal e ter acesso, ele vai buscar no nosso portal NetEscola, vai buscar na TV, pelo rádio, tudo tem que estar disponibilizado para ele. Não, eu preciso rever isso aqui, eu tenho que estudar isso aqui. E ter os professores para poder tirar dúvidas desses alunos na hora que eles estiverem estudando, através de chats mesmo. Tá ótimo. Eu quero informar os nossos participantes que nós vamos encurtar um pouco, infelizmente, a nossa conversa, que nós temos que liberar a secretária às 15h40. Isso mesmo. Temos 4 minutos e eu quero que você deixe uma mensagem final. Eu percebi que você começou resolvendo questões de gestão fundamentais, enquanto que o pedagógico estava acelerando aí a 1000 por hora, com vários fatos acontecendo. Não vai dar tempo aqui de abordar todos. Você falou de conectar as escolas. Eu queria te perguntar de como é que fica... Você falou de conectar as famílias também, porque a concessão de celulares é preocupar com a última milha. E a capacitação dos professores para o universo do ensino híbrido? Neste governo, nós criamos o CEPFOR, que é o Centro de Formação de Professores. Este CEPFOR, ele, quando começou a pandemia, ele já iniciou se propondo a ensinar os professores a ligar e desligar, reiniciar, fazer slides, o que é Zoom, sabe, o que é Meet, o que é o Skype, como fazer uma reunião virtual. Então, eles começaram trabalhando nesse operacional. Agora não, agora eles já estão trabalhando a formação dos professores para trabalhar também em estúdios. E também os professores que irão receber esse aluno no ano que vem, já matriculados no 7º ano, mas com dificuldades lá do 6º ano, que ficaram pendentes. Então, a gente já conseguiu avançar bastante na formação continuada. Eu gosto muito do time que está lá, e vai vir uma novidade aí, viu, Luciana? Se Deus quiser, e nós estamos trabalhando para isso, nós vamos criar 1 ou 2 escolas, chamada Escola Aplicação, que vai ser uma escola que o professor, ao entrar no estado, ele passa por ela, trabalha primeiro nessa escola e depois ele vai para a rede. Ele primeiro passa pela escola e vai para a rede. É como se fosse uma residência de medicina. Né? Então, vai ter um prazo obrigatório que ele vai passar pela escola aplicação. Isso também é um trabalho já assim, é um trabalho que a gente está estudando para que deixe claro para todos os governos, sejam municipais, estaduais e federais, o seguinte: se você realmente quer melhorar a educação desse país, você precisa pensar em todo tipo de investimento possível e disponível e legal para os seus trabalhadores em educação e formação. O que a gente não aguenta mais, Luciano, é blá, blá, blá. Ninguém aguenta esse blá, blá, blá mais. A gente não quer mais formação continuada de blá, 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 não, a gente quer assim, deixa eu ver como é que você elaborou os itens aí nessa prova. Olha, eu sugiro a você que ao invés desse gráfico, você trabalhe esse balãozinho aqui. Ele precisa pegar na mão e ajudar os professores com aquilo que ele estudou, fez mestrado, doutorado, etc. Então, é gratificante você ver isso acontecendo, né? E eu só posso dizer a você que eu sou muito grata a esses homens e mulheres que dirigem a educação do estado de Goiás, e muito grata. Aí hoje eu já acho que eles gostam um pouco mais de mim, sabe? Eu estou vendo aqui nos comentários, estou até me animando, olha só. Você está com ótimos comentários. Eu estou
gostando desses comentários aí, viu? Eu acho até que dá para aguentar mais um ano aqui, sabia, Luciano? Não, vou ficar mais 2. Pelo... De distância, de casa, de tudo, né? Não. O professor Wellington do MEC, que é nosso diretor, ele pergunta se os professores lecionam somente nas respectivas áreas de conhecimento ou podem lecionar em áreas diferentes. Na Não, ainda não é possível você colocar o professor nas suas áreas de conhecimento exatamente por aquilo que eu já comentei aqui. Eu não tenho número suficiente de professores especialistas formados nas suas áreas de conhecimento para cobrir toda a rede, mas eu tenho 70% da rede lecionando já de acordo com a sua área de conhecimento. Mas de vez em quando você encontra um pedagogo dizendo, não, eu só dou aula de matemática, já tem 10 anos que eu dou aula de matemática. Aí você fica louco, né? Que você fala, por que você não fez matemática até hoje? Não sei, mas eu gosto de matemática. Então, a educação tem de tudo um pouco. Uhum. Olha, chegou o horário da sua gravação no estúdio. Deixa para nós uma palavra final aí de ânimo para quem está nos assistindo agora ou depois. De ânimo, uma palavra de ânimo. Não tem como falar que esse ano está perdido, Luciano. Ele não está perdido. Ele está perdido para quem perdeu a vida, sabe? Para esses, ele está perdido. Mas para nós, Luciano, ele foi um ano de muito aprendizado. Nós nunca tivemos que correr tanto para aprender a mexer com computador, com tecnologia, com celular. Antigamente o celular era atender ligação, fazer ligação, conversar pelo WhatsApp, Facebook, tá? Hoje não. Hoje você está obrigado a aprender a usar as suas tecnologias a favor da educação de verdade. Nós nunca tivemos tanta construção da autonomia do professor e do aluno como tivemos esse ano. Os alunos tiveram que correr atrás. E nunca se falou tanto em educação como se falou esse ano. Os pais falaram, olha, eu não quero que meu filho volte, meu filho está fazendo atividade. Aí teve um que, eu quero que meu filho volte porque ele está na rua. Aí eu tenho, ai meu Deus, que saudade da escola. Sabe, então assim, de qualquer forma, todo mundo falou em educação esse ano. Então a mensagem que eu deixo é a seguinte, às vezes a gente passa anos e anos gritando, e olha que eu sou de carreira, eu sei bem o que é isso. Às vezes você passa que você quer o reconhecimento. E aí veio uma pandemia e mostrou para o mundo, não foi para Goiás, foi para o mundo, que sem escola, sem professor, sem funcionários da educação é muito difícil. E quase impossível melhorar essa nação, melhorar esse mundo. Então, acho que a mensagem de ânimo eu sei que a gente não está ganhando o que a gente deveria ganhar, porque nós somos categoria de massa, mas nós vamos chegar se nós continuarmos lutando e insistindo. Que ótimo. Olha, me tornei seu fã. Ah, Vou ter que te convidar de novo, foi muito pouco tempo. Eu sei que você tem outro compromisso agora. Eu agradeço a Deus por te conhecer e por você estar aqui partilhando da sua experiência. E que sou eu que te agradeço, Luciano. Sucesso aí em Goiás, tá bom? Eu te agradeço e agradeço a todos esses comentários generosos, pessoas que eu não conheço, tem alguns aqui que eu conheço já, e dizer às pessoas que a intenção é acertar, sabe? A intenção é acertar, fazer o bem e acertar, tá bom? Olha, Tá certo, então. todo mundo, fique com Deus. Boa tarde, obrigado.